pré-tribulacionismo, um sistema com os fundamentos errados. Hoje vamos analisar o pré-tribulacionismo, um sistema com os fundamentos errados. E para iniciar esta leitura vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 11:3. Vamos iniciar a leitura no Salmo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Portanto, é uma pergunta que o salmista faz. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Em Mateus capítulo 7, do 24 até ao 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, assemelhá-lo-ei, ou compará-lo-ei, ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, acabamos de ler aqui em Salmos, capítulo 11, versículo 3, que se os fundamentos do homem justo, aquele que diz que é cristão, forem destruídos, ou seja, forem demolidos, o que poderá fazer esse homem? Não poderá fazer mais nada. Ele abate, ele perde a sua esperança, a sua fé. Glória a Deus. E por isso é que hoje estamos fazendo este estudo, não é? O pré-tribulacionismo é um sistema que tem os fundamentos errados. A casa do pré-tribulacionista não está firmada na rocha, que é Cristo, está firmada na areia. E quando descerem as chuvas, quando correrem os rios, quando assoparem os ventos, aquela casa vai cair e vai ser grande a sua queda. A maioria deles não estará preparado para os eventos finais que hão de acontecer sobre a face da terra antes da vinda de Jesus para o arrebatamento e antes do arrebatamento da igreja. Então vão ficar chocados. Eles pensam que não vão ver nem a cara do anticristo. Nós não vamos ver nem a face do anticristo. E quando estas coisas vierem, nós já teremos sido arrebatados. Quando vier a grande tribulação, nós não vamos estar aqui durante a grande tribulação, não vamos nem ver a cara do anticristo, não vamos estar aqui na época da marca da besta. Então, quando todas essas coisas vierem à terra, porque o tempo é o melhor tira-teimas na área profética, quando vier o anticristo e assinar o acordo com o primeiro-ministro de Israel, válido por 7 anos, e iniciar-se a 70ª semana de Daniel, aleluia, glória a Deus, aleluia, quando o templo de Jerusalém for construído, aleluia, e começarem-se a fazer os sacrifícios diários, de manhã e à tarde, e mais tarde, quando o anticristo se entrar no lugar santo do templo, aleluia, e declarar-se assim mesmo: eu sou Deus, agora adorem-me, acabou os sacrifícios, e estabelecer a abominação da desolação, aleluia, e começar a perseguir os cristãos e a obrigar a todos a que recebam na sua mão uma marca cujo número é 666, quando tudo isso acontecer, muita gente vai dizer: mas o meu pastor não me disse nada disso, o meu pastor disse que nós nem iríamos ver a cara do anticristo, que a igreja cada vez mais ela ia prosperar, se multiplicar, até que por último Jesus viria e nos arrebataria. Oh glória! Sharai, do nada, puf, seríamos arrebatados. Então, quando todas essas coisas vierem, eles não vão poder estar preparados, a maioria deles, nem para reconhecerem quem é a besta e não adorarem a besta, nem para reconhecerem o que é a marca da besta. Eles vão dizer que a besta vai ser não, isto é um bom político. Não, esse homem esse é um bom político, ele vai trazer paz, segurança e prosperidade às nações, e vão segui-lo. E quando vier a marca da besta, muito provavelmente o microchip com ondas de radiofrequência, o RFID, Radio Frequency Identification, quando vier o chip obrigatório, vão recebê-lo de bom grado na mão ou na testa, na sua mão direita, porque vão dizer: não, isto não é ainda a marca da besta, porque o meu pastor disse quando
Quando vier a marca da besta, nós já não estaremos mais aqui. Então vão receber na mão ainda testa e vão dizer, não, isto é apenas uma nova tecnologia. Que vai facilitar a vida às populações, vai facilitar a vida às nações. É uma nova tecnologia que vai ser útil ao povo, às pessoas. E vão receber essa nova tecnologia como seja um benefício, uma coisa que vai facilitar a vida às pessoas. Aleluia! É apenas uma nova tecnologia, uma inovação. Então, por isso vem este estudo bíblico. Glória a Deus. O tema deste estudo bíblico é o pré-tribulacionismo, que é o tema deste estudo bíblico, é um sistema com os fundamentos errados. A casa do pré-tribulacionista está na areia, não está na rocha. Aleluia. Os pilares do pré-tribulacionismo não estão firmados na rocha eterna que é Cristo, mas estão firmados na areia, conforme eu vou provar. E daí está o perigo, e por isso estamos aqui a falar. Glória a Deus. Quando vier a prova, quando descerem as chuvas, quando soprarem os ventos, aleluia, quando correrem os rios e soprarem os ventos, e quando combaterem contra aquela casa, quando vier a grande perseguição, aleluia, aquela casa não vai ficar de pé, vai cair, vai desabar, a pessoa vai entrar em desespero. Alguns vão se matar, vão se suicidar no desespero, porque não vão ter mais esperança. Mas o meu pastor me enganou, então a religião está errada, então a Bíblia está errada, a palavra de Deus está errada, então não existe Deus, então não existe, Jesus não morreu na cruz para me salvar. Então muitos vão ficar desesperados e vão apostatar da fé, porque não estão preparados para aquilo que vai acontecer nos últimos dias. E daqui, a exortação. A igreja ainda vai ver o anticristo, a igreja ainda vai ser perseguida durante os dias da grande tribulação, e estaremos aqui na época da marca da besta. E o povo tem que se preparar para não poder mais ir ao supermercado e comprar nem vender. Não, aleluia. Sem o sinal ou a marca do seu nome. Aleluia. Não poder ir mais ao hospital caso estejam doentes, nem a uma clínica para receber tratamento, ou caso sofram algum acidente. E não poder ir também mais a uma farmácia comprar medicamentos. Entre outras coisas, fora a perseguição, porque eles vão querer que todos adorem a imagem da besta. O falso profeta fará com que morram todo aquele que não adorar a imagem da besta. Xarabandagasui yalabaia cantaramachéria. O rabacamanagasteria. Então, meus amados, daí este estudo é um estudo profundo, aleluia. Eu sou pentecostal, aleluia, glória a Deus. Xandai, mas este estudo é para todos os cristãos, aleluia. Para a honra e glória do Senhor, estou sentindo a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, do nosso El Olam, do nosso Deus eterno, do nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, do El Elyon, o Deus Altíssimo. Glória a Deus, Aramandagaia, aleluia, Clamasteria Nalamaya. O poder de Deus está aqui, meus amados irmãos. Então, esta é a mensagem. Glória a Deus. Nós temos de ter a casa na rocha, fundamento sólido, não um fundamento, aleluia, que não é sólido, não um fundamento, aleluia, que é movediço, na areia movediça das filosofias e das teologias modernas. Efésios capítulo 2, aleluia, aleluia, glória a Deus, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento é Cristo, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus, aleluia, edificados sobre o fundamento. Em 1 Coríntios capítulo 3, glória a Deus, alama, surikan, taramanaya, diz assim, versículo 11: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o meu fundamento, a minha fé está afirmada em Cristo, nas palavras de Jesus Cristo que ele proferiu no sermão profético, no sermão escatológico, no Monte das Oliveiras, e que está registado no capítulo 24 de Mateus. A minha fé não pode estar na filosofia vã de uma nova doutrina que somente surgiu no cenário histórico e no cenário cristão e no cenário secular, precisamente no século XIX. Uma doutrina tardia. Aleluia. Olha aí. 1 Pedro capítulo 2 diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, versículo 4, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluia. Então Cristo é a pedra eleita e preciosa. Vós também sois
como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que eu ponho em Sião uma pedra principal, a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Glória a Deus. Só até ao 10. Portanto, esta é a porção inicial da Escritura. Vamos já entrar no estudo. Glória a Deus, porque, aleluia, o tempo é precioso para a salvação das almas. Então, já vimos aqui. Eu estou fazendo uma afirmação. Comecei este estudo com uma afirmação. Os pilares do pré-tribulacionismo são débeis. Estão fundados na areia, não estão fundados na rocha. O pré-tribulacionismo é um sistema com fundamentos errados. E se tu tens os fundamentos errados, quando descer a chuva, quando correrem os rios, quando soprarem os ventos, quando vier a tribulação contra a tua vida, contra a igreja, haramai, a tua casa vai cair, porque não está afirmada na rocha. Agora vamos ver o porquê que eu afirmei que o pré-tribulacionismo é um sistema com os fundamentos errados. Porque aqui vamos falar sobre os fundamentos dos pré-tribulacionistas. Porque as 8 bases, fundamentos ou pilares dos pré-tribulacionistas, ou do pré-tribulacionismo, aleluia, eles estão fundados na areia. Então hoje vamos falar de 8 bases, fundamentos ou pilares pré-tribulacionistas que arrasam com a sua credibilidade. Com a sua credibilidade e inviabilizam o seu uso para os cristãos. São estes os 8 pilares ou fundamentos errados dos pré-tribulacionistas. Primeiro, usam um método alegórico figurativo ou espiritual de interpretação das Escrituras no lugar de usarem o método literal formal, também chamado histórico-gramatical. Muitas vezes, eu não estou a dizer que sempre eles usam este método, mas em muitas das vezes eles usam o método alegórico, que é um método figurativo, é um método simbólico, também poderá ser chamado simbólico, método simbólico, de interpretação das Escrituras. Portanto, é um método figurativo, é um método simbólico de interpretação das Escrituras no lugar de usarem o método literal formal, também chamado de histórico-gramatical. A interpretação alegórica da Bíblia é a abordagem que atribui uma interpretação mais do que literal ao conteúdo de um texto. Por exemplo, a Bíblia. É a partir do pressuposto que o autor quis dizer mais do que escreveu. Ou seja, isto vem das tal presume-se. Aleluia, glória a Deus. A pessoa começa a presumir, achar que, pensar que, não, ele falou isto. Não é? Ele falou isto, mas isto não é literalmente isto. Haraman dogovasheria. Irmãos, quando João viu Jesus, aleluia, glorificado, ele viu Jesus e Jesus tinha um cinto de ouro. Ele escreveu, Jesus tinha um cinto de ouro. Aí é uma linguagem literal, mas o alegorista vai dizer, não, aquele cinto não era um cinto, aquilo ali era outra coisa. Vão atribuir um significado alegórico, espiritual. Quando a Bíblia diz que Jesus caminhou sobre as águas, eles vão dizer, não, isso é impossível. Impossível de Jesus ter caminhado sobre as águas. Então, mas para Deus nada é impossível. E Jesus é Deus, ele caminhou sobre as águas. Mas eles vão dizer que ele não caminhou, aquilo foi apenas uma miragem, ou uma visão, que não foi literal. E muitas outras coisas. E muitas outras coisas que são literais, eles alegorizam. Estou a dar exemplos de alegorizações, não de alegorizações dos pré-tribulacionistas, mas de alegorizações gerais que muitas vezes são efetuadas. Muita gente diz que os milagres de Jesus nunca ocorreram. Não é? Então eles tentam dar uma explicação racional. Aleluia. Alegorizando o texto, dando um significado simbólico. Não, Jesus não transformou 2 pães. Aliás, 2 peixinhos e 5 pães não transformou, não fez a multiplicação, isso é impossível. Então, e outros milagres? Ressurreição nunca aconteceu. Também nos milagres do Antigo Testamento vão dizer que nunca se passou o Mar Vermelho a pé, porque aquilo estava na maré baixa, era fácil de passar a pé. Vão dar outro tipo de interpretações
que não são literais. Então vamos aqui. E aí, quando se assume que o autor quis dizer mais do que aquilo que ele escreveu, então o próprio intérprete é que vai dizer o que é que ele disse. O que é que ele disse, perdão. O que é que ele disse. Vai dizer o que é que ele disse. Ou seja, vai criar uma história em cima de outra história. O dicionário define interpretação literal como que tipo de interpretação que é com base nas próprias palavras no seu sentido comum, ou em seu sentido comum. Não vai além dos factos. Portanto, a regra de ouro para a interpretação de Cooper bem expressa tal entendimento de literalismo. Portanto, do Dr. Cooper, diz assim: quando o sentido simples da escritura faz sentido comum, faz senso comum, ou seja, se isso faz sentido, não procuro nenhum outro sentido. Portanto, tome cada palavra no seu sentido literal, usual ou ordinário, primário, a não ser que os factos do contexto imediato, estudados à luz de passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indiquem o contrário. O método de interpretação literal das escrituras não exclui de forma alguma a linguagem figurada, comparativa ou tipológica, quando esta se faça necessária, assim interpretar. Mas analisa cada passagem da Bíblia no seu sentido normal, literal e natural, excepto quando o contexto dessa passagem define que ela não é uma passagem literal. Como, por exemplo, em muitas parábolas de Jesus. E ele lhes explicou esta parábola. E Jesus lhes explicou esta parábola. Ele lhes falava por parábolas. Então, são exemplos. No exemplo das parábolas. Ou alegoria. Não é? Por vezes a própria Escritura cita: isto é uma alegoria. Há passagens e Deus lhes falou por sombras, por tipos. Não é? Então, quando na Escritura, como está na Epístola Paulina de Coríntios, lhes falava por símbolos. Então, quando a própria Escritura define que aquilo é um símbolo, que aquilo é uma alegoria, que aquilo é um tipo, que aquilo é uma parábola, aí a gente sabe que é. E ainda quando não faz sentido nenhum lógico, não faz nenhum sentido lógico interpretar o texto literalmente. Portanto, nós interpretamos sempre literalmente. Estou a falar de mim. Eu interpreto a Bíblia sempre literal, excepto quando o contexto imediato nos diga que aquilo não é literal. O próprio contexto diz: ele lhes ensinou esta parábola, ou lhes explicou esta parábola. Então aí já sabemos que é uma parábola. Se o contexto disser que é parábola, que é uma alegoria ou que é um tipo, eu não vou interpretar aquilo como literal. Por exemplo, aleluia, há muitas parábolas, eu não vou estar aqui a citar. Há a parábola do semente, da semente, aliás, e do semeador. Ali está explicado que é uma parábola, ou seja, uma comparação. Não é algo 100% literal, mas é uma comparação. Portanto, quando eu estou a ler um texto e o contexto desse texto me indica que aquilo não é literal, que aquilo é uma parábola ou uma alegoria ou um tipo, aí eu sei e vou interpretar aquilo como parábola, alegoria ou tipo. E também quando não faz nenhum sentido lógico interpretar o texto literalmente, glória a Deus, como no caso da mulher grávida suspensa no céu, com a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, glória a Deus, e que estava grávida, e com ânsias de dar à luz, e do dragão vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse 12, ou da grande meretriz, sentada sobre muitas águas, e depois sobre uma besta de cor escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse capítulo 17. Exemplos de interpretação alegórica errada. Agora vamos dar exemplos pré-tribulacionistas. Pronto. Eles dizem que as 7 igrejas na Ásia, as 7 igrejas da Ásia, são 7 dispensações da igreja aqui na Terra. Alguns dizem literalmente que são 7 dispensações da igreja. Outros dizem que aquilo eram 7 igrejas da Ásia, mas também são 7 dispensações. E eu vou provar que aquilo não são 7 dispensações de uma forma fácil de provar. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Apocalipse capítulo 11, pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 11. Exemplo de interpretação alegórica. São 7 eras, são 7 períodos de tempo em que Deus está tratando com a igreja, 7 fases da igreja, 7 eras, 7 dispensações da igreja. É mentira. E o pai da mentira é o Satanás. Vamos para a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Palavras do próprio Senhor Jesus.
E diz assim a palavra. Halamanto Kovanaya. Oh glória. Aleluia. Vamos ler o contexto do 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no primeiro dia da semana, no dia em que Jesus ressuscitou. João foi arrebatado e ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tau. Aleluia. Glória a Deus. Aramanaya, o primeiro e o último. E o que vê escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Que estão. Estão é tempo presente. No século I, no ano 96, quando este livro foi escrito, aleluia, existiam essas 7 igrejas, literalmente a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e a Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas que existiam. Não diz aqui que existia Éfeso e depois iria existir Esmirna e depois Pérgamo e depois Tiátira e depois Sardes e depois Filadélfia e depois Laodiceia. Não eram 7 igrejas consecutivas, uma que depois deixaria de existir e surgiria outra, mas eram 7 igrejas que existiam ao mesmo tempo. Isto fica provado que isto não tem nenhuma base para dizer que, para além de serem 7 igrejas na Ásia, são também 7 fases, eras ou dispensações da igreja, períodos de tempo. Não é? E agora supostamente estaríamos no período Laodiceia. Mas entretanto eles entram em contradição, porque se nós estamos no período Laodiceia, a igreja está apostatada, a igreja está mundana. Como é que nós estamos no período Laodiceia? Glória a Deus, quando eles dizem que a igreja de Filadélfia é que vai ser arrebatada. Então já passámos a fase Filadélfia. Há muitas contradições no pré-tribulacionismo e esta é uma delas. Não é? É que aquelas 7 igrejas existiram ao mesmo tempo. Não foi uma, Éfeso, que surgiu, depois deixou de existir no tempo e surgiu a Esmirna. Depois deixou de existir no tempo e surgiu Pérgamo. Depois deixou de existir no tempo e surgiu Tiátira. Depois deixou de existir no tempo e surgiu Sardes. Depois deixou de existir no tempo e surgiu Filadélfia. Depois deixou de existir no tempo e surgiu Laodiceia. Mas eram 7 igrejas que ao mesmo tempo existiram na Ásia Menor, uma província do Império Romano. Então era para o tempo presente. Estas cartas, para além de serem 7 igrejas literais, também existe 7 mensagens para a igreja dos últimos dias. Quer dizer, nos últimos dias vai haver igrejas com aquelas 7 características daquelas 7 igrejas ao mesmo tempo. Não é fases. Uma, depois vem outra, depois acaba uma, vem outra. Nada disso. Não existe dispensacionalismo nenhum aqui. E, aleluia, não existe nada de dispensação, mas tudo aqui fala de algo ao mesmo tempo. Histórico. Algo que já se cumpriu e promessas para a igreja dos últimos dias também. Vai haver 7 situações ao mesmo tempo. Aleluia, nos últimos dias. Portanto, espero ter esclarecido esta questão de muitos. Portanto, B. Dizem que o arrebatamento de João, capítulo 4, é o arrebatamento da igreja. Eles dizem que o arrebatamento de João, capítulo 4, é o arrebatamento da igreja. E agora vou provar que não é. Ou seja, eles dizem em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, a igreja é arrebatada. Aquele João ser arrebatado significa a igreja. Ou seja, eles alegorizam. É João literal, mas eles dizem que é a igreja. Vamos ler aqui. Apocalipse, capítulo 4. Aleluia. Mais uma interpretação errada. E depois destas coisas, que coisas? Jesus tinha revelado, por meio de um anjo, a João, 7 mensagens para os 7 mensageiros, 7 anjos, ou seja, os 7 líderes, 7 pastores das 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Então, depois destas coisas, olhei. Quem é que olhou? João. Olhei, não diz olhámos, igreja. Está no singular. Primeira pessoa do singular. E eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que trombeta, ouvir a falar comigo, disse: sobe aqui. Não disse subi aqui. Subi, igreja. Sobe aqui. Individual, só ele. E mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 2. E logo fui arrebatado no Espírito. Fui, não diz fomos. E eis que estava um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, é bem claro. Aqui é individual, é o arrebatamento individual de João, mas eles dizem que isto aqui é o arrebatamento da igreja. Conseguem distorcer tanto e fazem um tipo de interpretação alegórica. Gramaticalmente é impossível isto ser um arrebatamento coletivo, isto é um arrebatamento individual. Mas eles conseguem distorcer e alegorizar
alegorizar o texto de tal forma que dão uma interpretação figurada e não literal. Glória a Deus. Outro exemplo aqui. Já provei que não é o arrebatamento da igreja. Não tem, é o arrebatamento de João. João individual, não da igreja, corpo coletivo. Milhões ou bilhões de cristãos indo ao céu. C. Dizem que, e aquilo era um arrebatamento de espírito e não em corpo. Ele foi arrebatado no espírito, não foi no corpo. E o arrebatamento da igreja vai ser um arrebatamento corporal, em corpo, com corpo de glória. Então é diferente. Arrebatamento no espírito é uma coisa, em corpo é outra. Então eles não sabem interpretar. C. Dizem que os 24 anciãos mencionados por João nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse são a igreja de Jesus que foi arrebatada. E eles alegam, porque eles têm coroas na cabeça, têm 24 tronos, não é? Vão reinar e por aí vai. Eles dizem, só que eles esquecem que na hierarquia angelical existem também tronos, dominadores, principados e potestades. Existem príncipes, existem reis na hierarquia angelical. Existem anjos de comando, arcanjos, que é o anjo. Existe o arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes. Então existem mais príncipes da categoria do anjo, do arcanjo Miguel. E por aí vai. Então eles esquecem de vários detalhes. Então eu vou provar aqui, eles dizem que os 24 anciãos que estão ao redor do trono, que estavam, aleluia, de Deus, lá no céu, na visão de João, que esses 24 anciãos são a igreja de Jesus arrebatada. Porquê? Porque eles querem provar à força que a igreja é arrebatada antes dos eventos dos selos, ou seja, antes da 70ª semana de Daniel, antes que o anticristo surja e assine o acordo de paz e comece o período que eles chamam de grande tribulação, que são os 7 anos. Eles dizem que a grande tribulação são 7 anos e eu sei que não é. A grande tribulação é um período menor que os 7 anos, mas isso é tema para outro estudo que eu não vou estar agora aqui a desenvolver. Mas aquele período de 7 anos da 70ª semana de Daniel, glória a Deus, conforme Daniel 9:27, que o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana. Esse período inteiro, eles dizem que é os 7 anos da grande tribulação. Então, para tentarem tirar a igreja, glória a Deus, do período tribulacional, eles dizem que os 24 anciãos são a igreja. Agora eu vou provar que os 24 anciãos não são a igreja, mas são um grupo distinto desta. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Vamos aqui abrir. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 17. Vamos então abrir a palavra do Senhor Jesus. E depois destas coisas, que coisas? Da abertura do 6º selo do Apocalipse, aleluia, glória a Deus, em que o sol escurece, a lua fica da cor do sangue, as estrelas caem do céu à terra, e as potências dos céus são abaladas. Depois do selamento dos 144.000 israelitas, das 12 tribos de Israel, João olhou. Ele disse, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus. Eles foram salvos, aleluia, oh glória, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. Então este grupo de salvos de todas as nações, ou seja, é a igreja, não é um arrebatamento de judeus, no final da 70ª semana de Daniel, como alguns conjecturam, que haverá um arrebatamento para os cristãos e um arrebatamento para os judeus. Isto aqui não é o arrebatamento de judeus, isto aqui é o arrebatamento da igreja, porque eles vêm de todas as nações, tribos e povos e línguas. E quando os arrebatados chegam ao céu, há um outro grupo. Glória a Deus. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Então, para além deste grupo, havia também os anjos, todos os anjos de Deus ao redor do trono, e os anciãos, os 24 anciãos e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus quando viram este grupo ser arrebatado ao céu. Eles adoraram os 24 anciãos, um grupo distinto, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu o sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então um dos anciãos disse, olha, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Então esse ancião era um dos
24 anciãos, ele fazia parte dos 24 anciãos, ele disse, olha, eles vieram da grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação. Então está bem, estes. Então ele não faz parte do grupo dos arrebatados. Então não é a igreja arrebatada, os 24 anciãos. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Então estes aqui já foram arrebatados. Oh glória, já foram glorificados. Oh Ramandagassuri Cantalamanaya. Que coisa tão linda. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. A glória a Deus. Então é bem claro que a interpretação alegórica está errada. Esses 24 anciãos, glória a Deus, são um grupo distinto. Agora, mais uma prova. Apocalipse capítulo 19, do 1 ao 4. Mais uma prova que os 24 anciãos não são os arrebatados, os salvos, a igreja. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão. Lá está a grande multidão. Que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Essa grande multidão vai participar das bodas do Cordeiro mais à frente. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez diziam aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então está aqui um grupo diferente. E saiu uma voz do trono, dizia, louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós os costumeis, assim, pequenos como grandes. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas. Lá está, a grande multidão de salvos e muitas águas. Como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, e regozijemos e alegremos. E demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, estes 24 anciãos não têm nada a ver com este grupo aqui. Grupos distintos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então estamos aqui num estudo tremendo hoje sobre escatologia. Então já provei aqui que os 24 anciãos não são, glória a Deus, os 24 anciãos não são a igreja arrebatada. Isso é uma falácia, uma mentira, uma heresia. Dizem também que a mulher vestida do sol, no capítulo 12 do Apocalipse, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e que estava grávida e com ânsia de dar à luz, e que deu à luz um filho varão, não é a nação de Israel, mas sim a igreja. Gênesis, a glória a Deus. Agora, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. E onde é que aparece novamente Sol, Lua, a referência a Sol, Lua e estrelas? Só aparece num versículo da Bíblia, Gênesis 37:9, que depois iremos ler. Mas vamos ler primeiro Apocalipse. Pronto, e ainda nessa sequência, nós podemos matar 2 coelhos de uma cajadada só. Porque diz aqui, na mesma sequência de Apocalipse 12, dizem que o filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, de Apocalipse 12:5, não é Jesus, mas sim a igreja. Aleluia, glória a Deus. Dizem que não é Jesus, mas a igreja. Então será que é a igreja que vai reger todas as nações com vara de ferro? E vai as despedaçar? Ai, Shalamaster, é a igreja? Será que é? Já vais ver aqui. Já vais ver aqui. Eles dizem que é a igreja que foi arrebatada. Porquê? Que eles querem tirar a igreja. Porque logo a seguir, a Apocalipse 12:5, o versículo 6 já fala do período da grande tribulação, que começa precisamente a meio da 70ª semana de Daniel, daquele período 1260 dias, que a primeira parte desse período é a grande tribulação e a segunda é a ira de Deus. Então quando o filho de varão é arrebatado, depois há um interregno de tempo que não é citado, nada de histórico, e logo a seguir, no versículo 6, já é citado esse período. Então eles querem tirar à força a igreja da grande tribulação e por isso alegorizam os textos. Forçam o texto. Um sentido não natural. Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 12. Glória a Deus. E já vamos provar aqui. Glória a Deus. Vamos aqui, Apocalipse, capítulo 12. Vamos provar aqui, escritura pela escritura. Abra a tua Bíblia e acompanha na tua Bíblia em casa. Fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E viu-se um grande sinal no céu. Aleluia. Viu-se. Quer dizer que não somente João viu, mas Alá Massuri Cantaramanai. Eu creio que os anjos também viram.
Um grande sinal no céu, uma mulher vestida no céu, não diz na terra, no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Obviamente que isto não seria uma mulher literal, não faz sentido. Então aqui podemos interpretar isto como uma alegoria, uma narrativa figurada. Tem figuras. Não quer dizer que toda a alegoria seja figurativa. Tem aspectos literais nesta alegoria, conforme tu já vais ver. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Glória a Deus. Agora vamos aqui para Gênesis. Eles dizem que isto aqui é a igreja. Mas vamos aqui para Gênesis. Glória a Deus. Vamos abrir o texto em Gênesis. Glória a Deus. Vamos aqui abrir o texto em Gênesis. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Gênesis, vamos aqui a Gênesis, capítulo... Aleluia, glória a Deus, 37, se não me falha a memória. Glória a Deus, vamos aqui para Gênesis. Creio que é o versículo 9. Gênesis 37, 9 diz assim: E teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que eu tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Oh, glória a Deus. Sharamanagaya. E versículo 10. Aqui está a interpretação. O sonho era sol, lua e 11 estrelas. Mas José é a 12ª estrela, conforme tu vais entender. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura iremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então aqui está a interpretação bem clara. Então, eu, Jacó, que é o pai da nação de Israel, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e da descendência de Jacó surgiu a nação de Israel. Eu, Jacó, a tua mãe, Raquel e os teus irmãos, que eram 11 irmãos, Judá, Ruben, Simeão, Isacar e Manassés. Aleluia. Glória a Deus. Gad, Aser, Naftali. Portanto, em relação a Efraim e Manassés não é porque eram os filhos de José, mas os demais. Zebulon, da Benjamim. Portanto, as 12 tribos de Israel, aqui na lista que eu falei, exceptuando Efraim e Manassés, que eram filhos de José, mas as 12 tribos de Israel, ou seja, os 11 filhos de Israel, que é Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, mais o próprio Jacó e a mãe de José iriam se inclinar a José em terra. Glória a Deus. Era a interpretação. Então, aqui é bem claro. Sol, o Jacó. Lua, Raquel, a esposa de Jacó. E 11 estrelas seriam os 11 filhos de Jacó. Se inclinavam a José, daria 12. Este conjunto aqui seria a base da nação de Israel. Glória a Deus. As 12 tribos de Israel surgiram dos 12 filhos de Jacó, que é as 12 estrelas. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então, aqui é claramente Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Jacó, tendo a lua debaixo dos seus pés. Raquel, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que são os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Desses 12 filhos surgiram as 12 tribos, que são os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Glória a Deus. Araman, Taravastéria. Oh, glória a Deus. 12 são os pilares da nação de Israel. Então isto aqui, esta mulher, claramente, isto é uma simbologia toda desta mulher, não uma mulher literal, mas simboliza uma nação de Israel. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Quando é que ela estava grávida? Quando é que ela estava para dar à luz? Glória a Deus. Quando é que ela estava para dar à luz? Precisamente no século I. E viu-se outro sinal no céu, que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, claramente, depois o texto, no contexto, diz que esse dragão era o diabo, era Satanás. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Não vou entrar aqui em detalhes de cabeças, que são impérios, nem de diademas, coroas, que são reis. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.
Aleluia. Ripalabastéria, andarabastéria. E aí deu à luz um filho homem. Filho homem. Detalhe, filho homem. Podia dizer só filho e não dizer mais nada. Filho homem. Frisou duas vezes filho, que é masculino, homem, varão. Não é filha varoa, não é igreja, não é eclésia. Que há de reger todas as nações com vara de ferro. Conforme eu vou provar, é o filho que vai reger. Glória a Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando é que estes eventos se deram? Portanto, quando é que o dragão tentou matar Jesus Cristo? Quando Maria deu à luz Jesus, em Belém, Efrata, Herodes indagou com os magos que vieram do Oriente sobre o tempo que eles viram a estrela do Oriente, a estrela que anunciava a primeira vinda de Cristo, do Messias, do Mashiach. E Herodes mandou matar as crianças em Belém Efrata, está lá em Mateus. Mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Glória a Deus. Então todas as crianças, todos os bebés e crianças recém-nascidas e crianças pequenas foram mortas. Em Belém, glória a Deus, Aramaia. Só que Deus enviou um anjo e avisou José para fugir para o Egito. Porque Herodes procurava matar a criança. Então José, Maria e Jesus... José e Maria levaram Jesus para o Egito. Do Egito trouxe o meu filho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome de Jesus, diz o profeta. Então aqui é bem claro, isto aconteceu no século I, isto é histórico. Aleluia, recanta la mastéria. Jesus também é nascido de mulher, literal. Nascido de mulher, está lá em Gálatas. Nascido de Maria. Haramai, cantai, e nascido da nação de Israel. Porque ele é o leão da tribo de Judá, ele também é judeu. Alabassa penéria. Aleluia. Então isto já aconteceu na história. O dragão já tentou matar Jesus Cristo. Aleluia. Através de Herodes, mas não conseguiu. Aleluia. Recantalabastéria. Ele parou diante da mulher para tragar o filho, mas não conseguiu. Ela deu à luz um filho homem que há de reger. Há de reger é futuro. Ainda não regeu. Isto é no milénio. Há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando é que Jesus Cristo foi arrebatado para Deus e para o seu trono? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala, glória a Deus, em Atos dos Apóstolos. E aqui eu vou aqui, vamos aqui abrir aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quem tiver Bíblia vai abrir para a honra e glória do Senhor. Portanto, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Diz aqui: estando com eles, versículo 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, então foi arrebatado, e uma nuvem o recebeu ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, ou seja, fixados no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Estes homens eram anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes, como para o céu o vistes ir. Então é bem claro, o arrebatamento do filho varão aconteceu aqui em Atos, capítulo 1. Já aconteceu, 40 dias depois da Páscoa e 10 dias antes do dia de Pentecostes. Isto é história. Agora nós vamos ver quem é que vai reger todas as nações com vara de ferro. Aleluia. Salmo de número... Vamos aqui para o Salmo, irmão. Livro de Salmo. Salmo 2. Livro de Salmos, capítulo 2. Aliás, Salmo 2. Salmo não tem capítulo, é o Salmo 2. Diz assim: porque se amotinam as nações ou os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e o seu ungido, ou seja, contra o Pai e contra o Filho, dizendo: rompamos as suas ataduras,
sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, eles não querem ter ligação nenhuma com a lei de Deus. Por isso é que fazem lei contrárias à lei de Deus. Lei da homofobia, lei de casamento gay, adoção gay e outras leis diabólicas que estão por aí saindo. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Isto é no futuro. Então lhes falará na sua ira. É no dia da sua ira e no seu furor os turbará, os perturbará. Aleluia. Eu, porém, isto aqui é Deus a falar, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O pai ungiu o filho sobre o santo monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por possessão. Quando é que as nações vão ser herança de Cristo e os fins da terra por possessão? No dia do Senhor, que é o dia da sua ira. Halabai, repalai. E diz aqui que esse dia se estende depois, esse dia do Senhor, até ao milénio. O milénio faz parte do dia do Senhor. Tu os migalharás com uma vara de ferro e tu os despedaçarás como a um vaso oleiro. Aleluia. Então é Jesus quem vai despedaçar, é Jesus quem vai esmigalhar com a vara de ferro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ir e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, ou se inflamar a sua ira. Bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam. É bem claro. Então, estamos aqui a ver, irmãos, que o pré-tribulacionismo, um dos fundamentos, hoje vamos ficar só no primeiro fundamento. Eu vou gravar mais uma série de áudios aqui, com ilustrações. Vou gravar mais uma série de áudios com ilustrações deste seminário que estamos fazendo aqui de escatologia. Vou gravar mais uma série. Isto é o primeiro fundamento errado. Portanto, eles utilizam o método alegórico para interpretar as Escrituras e não o método literal. Vários erros eles cometem. Estamos a citar alguns dos erros de interpretação, glória a Deus, das heresias, que depois surge daqui. Então já vimos aqui que a mulher vestida do sol, suspensa no céu, com uma coroa de 12 estrelas e com a lua debaixo dos seus pés, que estava grávida, deu à luz um filho varão. Não é a nação de Israel, mas sim a igreja. Porque não é a igreja que deu à luz o filho varão, não teria lógica. A igreja não deu à luz Jesus, mas Jesus deu à luz a igreja. Eu costumo dizer. Aleluia, mas Jesus realmente ele é filho de Israel. Dizem, porque ele é filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. É da descendência de Israel. Jacó é Israel. Dizem que o filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, em Apocalipse 12:5, não é Jesus, mas sim a igreja. Eu provei aqui que claramente, glória a Deus, é sim Jesus, porque ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Tem esse detalhe, é um filho varão. Tem uma ênfase, não é só filho, é filho varão. Duas vezes a ênfase na masculinidade dele, não é a igreja. Por último, aqui para finalizarmos aqui os exemplos de interpretação alegórica e também a primeira parte deste estudo, dizem que em Mateus 24, do 29 ao 31, o texto não se refere ao arrebatamento dos cristãos e igreja dos quatro cantos da terra até aos céus, mas sim um ajuntamento dos judeus que estavam dispersos por entre as nações na terra de Israel. Glória a Deus. Portanto, eles dizem que em Mateus 24 o texto não se refere ao arrebatamento dos cristãos e igreja desde os quatro cantos da terra até aos céus, mas sim um ajuntamento de judeus que estavam dispersos dentre as nações da terra, portanto, estavam dispersos por entre as nações na terra de Israel. Agora nós vamos aqui provar que isso aí é uma falácia e concluir esta primeira parte do estudo. Isso daí é uma falácia. Vamos abrir a Mateus 24 para concluir aqui esta primeira parte, do 29 ao 31. Vamos aqui a Mateus 24. Abram as vossas Bíblias em vossa casa. Mateus capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. E logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande
som de trombeta. Ris clamor vem do grego megafone, quer dizer grande som de trombeta, grande barulho, grande estrondo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então, desde os quatro ventos é uma linguagem para a terra. 4 é o número da terra, é desde a terra até às extremidades dos céus. Aleluia, glória a Deus. E a maior prova, o número 4, glória a Deus, 4 ventos se refere à terra. Glória a Deus, 4 ventos. Glória a Deus, 4 ventos. Sharamanai, Suriaka, Manai, Suriandalabaia. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, os quais espalharei na direção de todos estes ventos, ou seja, norte, sul, leste e oeste. E não haverá nação para onde não cheguem os fugitivos de Elão. Aramandagaba, Surikantaramanagaia. Arabai, control, Varamanaya, Suriandas Néria. Louvarabacabarabaxeri, Andalabaia. Oh, glória. Glória a Deus. Então é bem claro, irmão. 4. Aleluia, glória. Contorovacheri, Andalabás. Deus é tremendo. Glória a Deus. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é santo. Ele está aqui. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. 4 é o número da terra. Glória a Deus, 4 é o número da terra. Aleluia. Há 4 estações também. Primavera, verão, outono e inverno. Aleluia. Primavera, verão, outono e inverno. Olha o que é que diz aqui. Loba Shurika. Abre a tua Bíblia. Sherei Panaga Suberekesh. Andarabácia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. 4. Aleluia. 4. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Mas eu estou aqui utilizando um computador emprestado, não é meu. Aleluia. Mas Deus dá a vitória. Então é bem claro, aqui os 4. Então é um arrebatamento desde os 4 ventos. E se tu não estás convencido, se tu achas que isto aqui é um ajuntamento apenas, aleluia, um ajuntamento de judeus na terra de Israel, para já é o seguinte, diz aqui, desde os 4 ventos, ou seja, desde os 4 cantos da terra. Então os escolhidos, eles vêm de todas as nações, de toda a raça, tribo, nação e língua. As 4 classificações também de Apocalipse, capítulo 7, do 9 ao 17, daquela grande multidão que subiu ao céu. 4, número da terra. Aleluia. Se tu tiveres alguma dúvida, para dissipar todas as dúvidas, vamos a Marcos 13, uma passagem paralela a Mateus 24. Em Marcos 13, do 24 ao 27, diz o seguinte, está ainda mais claro. Uma prova que não é um ajuntamento de judeus, mas sim um arrebatamento. Glória a Deus. E diz assim, aleluia, glória a Deus. E naqueles dias, depois daquela aflição, ou seja, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 cantos, desde os 4 ventos. Da extremidade da terra até à extremidade do céu. Então é bem claro. Então, ajuntar escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, desde os 4 pontos cardeais da terra, de todas as nações, da extremidade da terra até à extremidade dos céus, aleluia, é o quê? É o arrebatamento. Não tem nada a ver com o ajuntamento de judeus, porque é desde os 4 ventos, então é de todas as nações. Então está aqui bem provado que essas interpretações alegóricas que são efetuadas na Escritura não trazem quaisquer benefício para a Igreja de Cristo. Portanto, o tema desta mensagem, o tema deste estudo, agora vou ficar neste primeiro ponto, aleluia, que eles utilizam o método literal. O tema deste estudo é o pré-tribulacionismo, um sistema com os fundamentos errados. Eles têm 8 bases ou fundamentos, 8 bases, fundamentos ou pilares pré-tribulacionistas que arrasam com a sua credibilidade e inviabilizam o seu uso para os cristãos. Estes são os 8 pilares. Hoje falei do método alegórico, é um dos pilares. Muitas das vezes eles utilizam o método alegórico. Aleluia, glória a Deus. E eu já provei aqui que isso está errado. Glória a Deus. Acompanhe esta série de estudos porque vai ser bem interessante. Vai ter muita coisa para realmente nós aprendermos. Glória a Deus. Então, tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita hoje. Tu que estás desviado, reconcilia com Cristo. Cristo, Ele é o nosso
bom amigo, ele morreu na cruz para nos salvar por amor a ti e por amor a mim.